Olá, prontos para uma análise profunda hoje? Vamos mergulhar numa das declarações mais marcantes de Jesus. Eu sou a ressurreição e a vida. A gente vai investigar o contexto tenso por trás disso, sabe? A história de Lázaro, lá em João capítulo 11. Nossa conversa aqui se baseia num estudo bem detalhado dessa passagem e das suas implicações, né? Usando fontes que realmente aprofundam o estudo bíblico. A ideia é desvendar o significado real dessa afirmação, entender melhor a história do Lázaro e, claro, olhar para a doutrina da ressurreição na fé cristã. E para guiar a gente nisso, temos nossa especialista. Olá, olha, é uma passagem riquíssima mesmo. Ela consegue, conectar um milagre físico impressionante com uma das bases teológicas mais essenciais do cristianismo. Vamos olhar não só o evento, sabe? Mas o significado que ele tem até hoje. Legal. Bom, tudo começa com uma notícia bem preocupante, né? Lázaro, que era amigo de Jesus, irmão de Marta e Maria, está muito doente lá em Betânia. Mas aí Jesus recebe a notícia e faz algo inesperado. Ele espera. Ok, vamos tentar entender isso. Por que essa demora toda? Exato. João 11, versículo 6, é claro, ele ficou mais de 2 dias onde estava. Pode soar meio indiferente, né? Principalmente porque o texto faz questão de dizer o quanto Jesus amava essa família. Versículos 3, 5, 35, tá tudo lá. Mas o fascinante aqui é que essa demora não foi descaso. Era parte de um plano maior. Jesus sabia o que ia acontecer e usou a situação para um propósito. Que propósito seria esse? Para fortalecer a fé deles, dos discípulos também, e principalmente para revelar a glória dele e o poder sobre a morte, de um jeito assim que ninguém pudesse negar. Ele mesmo fala isso nos versículos 4 e 15. Tinha um fim pedagógico ali, sabe? Uma lição. Isso me lembra um pouco, talvez, a multiplicação dos pães. Lá em João 6, diz que Jesus perguntou sobre comprar pão só para testar Filipe, porque ele já sabia o que ia fazer. Parece um padrão, né? Agir com um propósito que a gente não entende na hora. Exatamente. E essa espera, mesmo com propósito, não devia ser fácil para Marta e Maria, claro. A dor delas era real. Com certeza. Imagina a angústia. Pois é. As fontes não minimizam isso. O próprio Jesus se comove depois, né? Chora. Mas a questão é mostrar que Deus pode usar até as situações mais difíceis para os seus planos. Quando ele finalmente chega em Betânia, Lázaro já estava morto. Há 4 dias. 4 dias. Isso era importante na época, né? Crucial. Muitos judeus acreditavam que a alma ficava por perto uns 3 dias. No 4º dia, com a decomposição já visível, aí sim, era o fim da esperança. Acabou. E o Marta vai ao encontro dele. E a fala dela é um retrato dessa mistura de fé e dor profunda. Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Nossa, que momento humano. Dá para sentir a fé dela no poder dele, mas também a dor da perda. E talvez uma ponta de frustração, né? Por que demorou? Exato. Mas a fé dela tá ali. E é nesse diálogo que essa fé é, digamos, aprofundada. Quando Jesus fala que Lázaro vai ressuscitar, Marta responde mostrando a fé que ela já tinha, na ressurreição lá do fim dos tempos no último dia. Ela tinha o entendimento teológico da época. Tinha, mas Jesus a chama para algo maior, para um entendimento mais direto, mais pessoal. E aí vem o ponto alto. A resposta de Jesus é a frase central. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Uau! Que afirmação é essa? É gigantesca, repara bem. Ele não diz, eu vou trazer a ressurreição, ou eu vou dar a vida. Ele diz, eu sou, agora. No presente, a própria personificação da ressurreição, a fonte da vida. A fonte da vida? Isso! E a palavra grega para vida aqui é zoe. As fontes destacam isso, não é só vida biológica, sabe? É vida no sentido absoluto, a vida de Deus. Para quem crê, a morte física não é mais o fim trágico. É, como uma das fontes coloca, a passagem para essa vida eterna, plena. E a promessa? Não morrerá eternamente. Aponta para essa realidade futura, né? Um corpo transformado, glorificado, imortal, que não se desgasta mais. E Marta? Como ela reage a essa declaração tão forte?
A resposta dela é outra confissão de fé incrível. Sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Parece que esse diálogo, essa afirmação de Jesus, levou a fé dela para outro nível, né? De compreensão, de certeza. Com certeza. E o milagre que vem logo depois. Lázaro saindo do túmulo vivo depois de 4 dias. Que cena deve ter sido. Imagina! Esse milagre funciona como um sinal, uma prova visível que autentica o que Jesus acabou de dizer sobre si mesmo. O impacto foi tão grande que muitos que estavam ali creram nele. Mas nem todos, né? Não, pelo contrário, isso também aumentou a oposição. João 12 conta algo impressionante. Os líderes religiosos começaram a planejar matar não só Jesus, mas Lázaro também. Matar Lázaro de novo? Por quê? Porque ele virou uma testemunha viva. Inconveniente demais. Uma prova ambulante do poder de Jesus, que ameaçava a estrutura religiosa e política da época. Entendi. Então, essa história toda de Lázaro nos leva direto para a doutrina da ressurreição, que as fontes que a gente viu colocam como um pilar da fé cristã. É central mesmo. Ressurreição, literalmente, é levantar, voltar a viver. Teologicamente, como as fontes explicam, é quando a alma e o espírito se reúnem ao corpo, como aconteceu com a filha de Jairo, por exemplo. A morte separa, né? Tiago diz que o corpo sem espírito é morto. A ressurreição desfaz essa separação. E essa esperança não surgiu só com Jesus, certo? O Antigo Testamento já falava disso. Sim, já existiam sementes dessa esperança lá atrás. Salmo 16, Jó 19, Daniel 12, são textos que apontam para isso. A morte, por outro lado, é sempre vista como consequência do pecado, desde Gênesis, passando por Romanos 5, e como algo universal, né? Hebreus 9, 27. E claro, a ressurreição do próprio Cristo é o ponto fundamental de tudo. Paulo dedica um capítulo inteiro, 1 Coríntios 15, para argumentar que sem a ressurreição de Cristo, a fé, a pregação, tudo seria em vão, vazio. Exatamente. As fontes compilam vários motivos bíblicos para a necessidade da ressurreição de Cristo. Primeiro, para cumprir o que já estava escrito. As profecias. Isso, Lucas 24 deixa isso claro. Segundo, para validar o perdão dos pecados. Paulo diz em 1 Coríntios 15 que se Cristo não ressuscitou, ainda estamos nos nossos pecados. Forte isso. Muito. Terceiro, para nossa justificação. Romanos 4 diz que ele ressuscitou para nossa justificação, para sermos declarados justos. Quarto, para ser a base da nossa esperança de vida após a morte. Se a esperança é só para esta vida, somos os mais infelizes, diz Paulo. Faz sentido. Quinto, para dar poder real à mensagem do Evangelho e à fé. Senão seria só discurso vazio. E sexto, para provar quem ele era, o Filho de Deus com poder, como Romanos 1 afirma. Ok. E as fontes que a gente analisou também distinguem tipos de ressurreição, né? Não é tudo a mesma coisa. Isso. Temos as ressurreições temporárias, como a de Lázaro. Ele voltou a viver aqui, mas um dia morreu de novo. Certo. E a definitiva. A definitiva é diferente. É a restauração para a vida num corpo que não morre mais, incorruptível, glorificado. Aquele que Paulo descreve em 1 Coríntios 15. E as escrituras como João 5, Daniel 12, Atos 24, Apocalipse 20 indicam que essa ressurreição final tem 2 categorias principais. Quais seriam? A primeira ressurreição e a segunda ressurreição. A primeira é a dos justos, chamada de ressurreição para a vida. As fontes explicam que não é um evento único, mas acontece em fases. Começa com Cristo, claro, ele é o primeiro. Depois, inclui os que morreram crendo em Cristo e os santos do Antigo Testamento, isso ligado ao evento do arrebatamento, segundo 1 Tessalonicenses 4. Também inclui os mártires da tribulação, descritos em Apocalipse 20. E os que morrerem durante o milênio. Há alguma discussão sobre isso, mas Apocalipse 20 chama de bem-aventurado e santo quem participa dessa primeira ressurreição. Ou seja, é para recompensa, para a vida eterna com Deus, não para julgamento e condenação. Entendi. E a segunda ressurreição? Essa é a dos ímpios. Descrita como ressurreição para condenação ou para juízo. Ela acontece depois do milênio, no julgamento do grande trono branco, que Apocalipse 20 descreve.
Ali, todos os mortos que não estão em Cristo, de todas as épocas, serão ressuscitados para enfrentar o julgamento final. Essa ideia de ressurreição física, do corpo mesmo, parece muito importante em tudo isso. Não é só a alma que sobrevive. É fundamental. A visão apresentada nas fontes é que fomos criados como um todo, corpo, alma e espírito. A morte separa isso temporariamente. Mas para sermos completos na eternidade, para desfrutar plenamente do futuro, essa unidade precisa ser restaurada. A ressurreição devolve o corpo, mas um corpo aperfeiçoado, imortal. Por isso Jesus ressuscitado fez questão de mostrar: um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Era real, físico. Então, recapitulando, vimos hoje como a história dramática de Lázaro foi o cenário para Jesus declarar: eu sou a ressurreição e a vida. E essa afirmação vai muito além do milagre ali na hora, né? Aponta para a esperança central da fé cristã, vida eterna através da fé nele e a futura ressurreição do corpo. Exato. É uma doutrina essencial, não é um detalhe opcional, e a distinção clara que as fontes fazem, baseadas na Bíblia, entre a ressurreição para a vida e a ressurreição para juízo. Isso reforça a importância das escolhas que fazemos aqui. E a ressurreição de Cristo continua sendo a garantia, o modelo para quem crê. E para a gente pensar um pouco mais, as fontes mencionaram que Lázaro, depois de ressuscitado, virou uma testemunha tão poderosa e incômoda que quiseram matá-lo de novo. Isso deixa uma questão no ar, né? Sobre o poder de uma vida que foi visivelmente transformada pela ressurreição, seja física, como a de Lázaro, ou transformação espiritual e a esperança que os crentes têm. Até que ponto a evidência dessa vida nova desafia, inevitavelmente, as estruturas e mentalidades que se opõem à fonte divina dessa vida? Fica aí a reflexão. Até a nossa próxima análise profunda.